O gerúndio da pregação. A pregação da Escritura Sagrada, encarada sob a perspectiva da constância. Parte 1. O gerúndio nas Escrituras. O pregador que entregar uma mensagem, de cujo conteúdo não tem experiência pessoal, jamais poderá pregar com convicção. Billy Graham. Capítulo 1. O gerúndio no Primeiro Testamento. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno quer não, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino. Apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo capítulo 4 versículo 2. A Escritura veterotestamentária apresenta-nos uma gama exaustiva de pregadores, cujo compromisso com a revelação divina pode, perfeitamente, nos servir de exemplo a ser seguido, especialmente no que se refere ao testemunho da própria Escritura, acerca de suas vidas, enquanto caminhantes com Deus, cuja atuação fica evidente em suas relações humanas. Fizessem o que quer que fosse, consideravam estar a serviço do Senhor da Palavra. Eram sobretudo servos da mesma Palavra, por serem servos de Deus. Não dissociavam seu dia-a-dia de seu contato ininterrupto com seu Deus. Não possuíam vida secular material e vida religiosa e espiritual possuíam vida. E esta não lhes pertencia, mas pertencia a Deus. Líderes natos ou capacitados por conta do chamado que receberam do Senhor, profetas, de entre o povo comum, convocados a abrir a boca a favor da proclamação de um conteúdo revelado que, muitas vezes, nem mesmo eles tinham absoluta compreensão, embora tivessem absoluta convicção de quem vinha e para quem se destinava. Não podiam se calar, pregando enquanto lhe dera. No período em que o povo de Israel passou no deserto houve um acontecimento sem precedentes e jamais repetido. Aconteceu no sopé do Monte Sinai, onde o povo aceitou as leis trazidas por Moisés, líder inequívoco do povo de Deus, o qual Deus manteve por 40 anos no Egito para se tornar um estadista e o conduziu por mais 40 anos no deserto para se tornar um servo. Este mesmo povo prometeu adorar e servir a Deus com exclusividade em resposta à sua proposta através do referido Código Legal. A partir de então foi oficializada uma fé monoteísta através de uma aliança entre Deus e Israel. Moisés foi o primeiro pregador que, de forma constante, no gerúndio, lembrava ao povo da necessidade de retornar a Deus e ao compromisso da aliança assumida. O livro de Deuteronômio traz o registro de seus discursos, que são, nada menos que sermões expositivos. Josué, seu sucessor, manteve o foco naquilo que pregava, concomitantemente com sua árdua tarefa de liderar a conquista da região conhecida como Canaã, a começar por Jericó, renovando a lembrança constante da necessidade da manutenção da relação do povo com Deus. Com o falecimento de Josué e a consequente cessação de sua pregação, o povo perdeu o foco da mensagem. Desse modo, se contaminou com a influência dos povos conquistados com os quais ainda conviviam, assim como de povos de fora do território. Entram em cena os juízes de Israel, que não eram líderes nacionais, mas regionais que, ainda que pudessem atuar como conselheiros legais, exerciam como principal função o comando militar do povo. Trata-se de um grupo de homens e mulheres que Deus usou para preservar a hegemonia nacional do povo de Deus em relação às outras nações. A palavra na boca dessas figuras históricas se constituía a mensagem de Deus, muito embora, ainda que o livro dos Juízes relate alguns pontos altos, traz uma história repleta de sincretismo, votos impensados e uma vida moral questionável por parte de alguns desses juízes. Samuel, o último deles, entra no rol com suas ações e pregação enquanto juiz, sacerdote e profeta, destacando-se como introdutor da monarquia de Israel, conduz com sua sabedoria submissa a Deus e comprometida com sua mensagem, o primeiro rei nacional, Saul e, antes de sua morte Deus usou para conduzir a consagração de Davi ao trono, convocando-o a ser fiel a Deus e sua lei. No longo e instável período de monarquia da nação israelita, os reis tinham sempre ao seu lado profetas que, em períodos de paz e ou guerra, em que conquistavam ou eram conquistados, atuavam como arautos de Deus. O Senhor sempre deu ao seu povo vozes humanas, portadores de sua vontade verbalizada, pregadores que, em circunstâncias das mais diversas, jamais se omitiram ou se calaram ante ao dever de pregar, doesse a quem doesse, atingisse a quem quer que fosse,
monarcas ou plebeus, a mensagem de Deus tinha que ecoar nos corações humanos. Pregavam, pregavam, pregavam. Eram indivíduos que haviam recebido um chamado especial de Deus, ao qual não poderiam, nem conseguiam resistir. Alguns ministravam solitariamente, outros em grupos, uns não tratavam de questões governamentais, mas proclamavam sua mensagem ao povo comum, alguns empregavam linguagem clara e prática, outros usavam as visões dadas por Deus e imagens complexas. Pregando enquanto profetiza. Os profetas, todos eles, foram pregadores boca de Deus, por assim dizer. Assim, aqueles homens, em particular, não apenas pregaram, mas sua pregação fora registrada como revelação de Deus aos homens. E a pregação que hoje se pratica não pode referir-se a alguma nova revelação, mas a exposição daquela revelação. Trata-se de um retorno às origens, sem, no entanto, macular a pureza da revelação única daquelas primeiras pregações. Ao contrário do que muitos imaginam, os profetas do Primeiro Testamento não proclamavam sempre prevendo o futuro. Sua mensagem futurística, via de regra, apontava para o Messias que viria, assim como para o juízo divino. Seu trabalho, de um modo geral, era ajudar as pessoas a entenderem o que significava a vida com Deus em quaisquer que fossem as circunstâncias, bem como seus planos de redenção para o seu povo e a humanidade. A mensagem de Deus em sua boca era tão variada quanto as circunstâncias da vida de seus ouvintes. Falavam em parábolas, visões, julgamentos, mensagens de salvação, conclamação ao louvor, lamentos, etc. Basicamente, seguiam uma sequência lógica de abordagem, analisavam a situação, falavam ao povo como Deus via a situação, convocava o povo a agir em conformidade com a visão de Deus, previa o futuro em relação ao agir do povo quanto às consequências, falava o que Deus queria para o povo naquele momento e situação. Esdras, no sentido técnico e estético, foi o melhor exemplo de pregador, comprometido com a palavra, um dia revelada a Moisés, a estudava e a ensinava pela pregação. Em Neemias capítulo 8, versículo 8, isto fica evidente. Assim leram no livro, na lei de Deus, distintamente, e deram o sentido, de modo que entendessem a leitura. Quão impactantes são as palavras do profeta Jeremias, no capítulo 20, versículo de 7 a 9 quando, num momento de desabafo, por passar uma noite de humilhação e tortura, reclama com Deus. Mas o simples pensamento de deixar de proclamar a mensagem do Senhor gera, em suas entranhas, um fogo ardente capaz de tirar-lhe as forças e não poder mais se conter em relação ao seu chamado para proclamar sua mensagem. Ó Senhor Deus, tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar em violência. Destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo porque anuncio a tua mensagem. Mas, quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Durante o período do cativeiro, segundo Hernandes Dias Lopes, os judeus, por conta do distanciamento do templo, criaram as chamadas sinagogas, onde se reuniam para adorar e compartilhar, pela exposição, as Escrituras. Quando da chegada do Messias, este espaço propiciou a transição da pregação do Primeiro Testamento para a pregação do Segundo Testamento. Jesus e seus apóstolos pregaram nas sinagogas. As boas novas, o Messias prometido no Primeiro Testamento, na instrumentalidade da lei, dos profetas e dos salmos, se apresenta pessoalmente no Segundo Testamento, é reconhecido e depois se autoproclama o Messias, seus discípulos, como que em um contágio irresistível, o proclamam em sua pregação.